alunos, vamos aí fechar esse PET 4 com a semana 6, estudando e aprofundando um pouco mais a temática de ética e moral. E agora, ainda na contemporaneidade, nós vamos ver um grande filósofo, Emmanuel Levinas, que vai trabalhar de forma diferente agora, numa nova perspectiva, bem mais contemporânea mesmo, de todos esses elementos que vêm. Ele tem aí a herança do Heidegger, do Husserl e toda uma história de vida muito marcada pela busca da alteridade, que significa a ética dele, chamada ética da alteridade. O alter, o outro. Então é a ética do outro, uma perspectiva bem diferente do que vem pela modernidade, que sempre tem ou toda a filosofia que busca o ser, responder o que é o ser, a perspectiva metafísica, ontológica. E agora a ética de Levinas tem como perspectiva o outro, essa relação, essa o olhar sempre voltado para o diferente, para o outro. Não é contrário ao que os filósofos éticos contratualistas sempre que na convivência com o outro, essa relação contratual muito mais diferente, muito mais perspicaz na medida que busca aí entender o que é o outro. Ele é a referência, não é principialista racional como vem lá de Kant, nenhum imperativo categórico. Emmanuel Levinas, ele falece há poucos anos, ele é nosso século XX aí, experimentou todas as intempéries, as dificuldades, as questões contraditórias do nosso século XX. Diante da complexidade das relações humanas no mundo atual, por conta das expressivas tiranias e violências do paradigma liberal, bem como da tendência da sociedade contemporânea em banalizar o mal, o pensamento de Levinas nos coloca para refletir. Eu sublinhei aqui no texto, porque tem umas falas muito importantes para a gente entender essa ética. Então, a vivência dele durante todo o século XX, experimentou, vivenciou aí as duas guerras mundiais, isso contribuiu muito. Levinas extrai tanto da fenomenologia como da religião elementos do seu pensamento, supera essa visão do homem moderno, de olhar conceitos como sujeito e pessoa. As guerras mostrarem o distanciamento entre os homens e os valores éticos que nós temos no século XX, baseado no poder, no dinheiro, no individualismo, hedonismo, né? Toda a base de construção do pensamento de Levinas, levinasiano, é o outro. Para Levinas, a ética se apresenta diretamente quando eu estou face a face com outro indivíduo. Então, como vem em toda a modernidade, aí, a ética sempre em vista do eu, agora na contemporaneidade é o outro, a minha relação com o outro. Então ele convoca aí o eu a ser responsável, a ser ele por ele responsável pelo outro. É sempre a partir do rosto da responsabilidade por outro que aparece a justiça, que comporta julgamento e comparação daquilo que em princípio é incomparável, pois cada ser é único, todo outro é único. Isso é muito interessante porque muda totalmente a perspectiva de universalidade, né? Universalista. Se eu conheço o eu conheço todos os homens, como se a gente constituísse com as mesmas características, com as mesmas, como vem lá de Kant, né? A mesma estrutura nossa. Então vem a pergunta, o que é o ser humano, né? Ser humano nessa relação com o outro. Então, cada um tem sua história, cada um tem sua busca.
a gente ficar atento pela história do outro, conhecer mais e não objetivar, não o subjetivismo aqui ele tem uma importância muito grande e não objetivar a pessoa como se fosse um objeto, uma máquina ou pelos interesses particulares nossos. Levinas preconiza o rosto como concreto que impele as relações humanas com responsabilidade ética. Levinas explica como sendo o modo como o outro aborda o eu livre, intacto, sem verniz, evidencia a fragilidade humana. O homem se faz livre ao ser responsável pelo outro, no acolher o outro na sua mais absoluta alteridade, a partir do homem que encontra sua verdadeira raiz na ética, que conduz a compreender a responsabilidade do eu para com o outro. A alteridade é muito mais do que um conceito, é uma prática. Então, sublinhei que destaquei, porque assim mostra muito mais do que princípios de reflexão, ela se dá na responsabilidade, no cuidado com o outro, no olhar do outro, né? Que nós vemos essa base fenomenológica e existencialismo, que Jean-Paul Sartre já apontava esses elementos. Ela consiste basicamente em colocar-se no lugar do outro, entender as angústias do outro e tentar pensar no sofrimento do outro. A alteridade também é reconhecer que existem culturas diferentes e que elas merecem respeito em sua integridade. Aí vem toda uma carga de conhecimento daquilo que aconteceu no século XX, todas as guerras, porque diante de já no século XX a humanidade toda evoluída, como que acontece guerras tão perversas e, e cada vez mais a evolução dessas armas e sempre olhar o outro assim como um empecilho, uma dificuldade. Levinas nos conduz a pensar o outro que ele não está estranho, ele não é o estranho, o impessoal. O outro ele é um universo cheio de experiências, de diálogo. Então, o milagre desse pensamento, ele vai dizer, dessa ética, é a, a relação com o outro, a presença dele, descobrir qual que é o sentido de conviver com o outro. Ele aproxima, então, a ética e ontologia, o ser e a convivência, a ética, ser o outro, é o apelo à responsabilidade. É, é a responsabilidade com o outro que se olha. Então é uma ética que nos leva mesmo a pensar um novo modo de vida, um novo modo de refletir, de perceber as concepções filosóficas éticas e vale a pena para esse mundo nosso que nós estamos vivendo diante do individualismo, de um capitalismo predatório financeiro, as desigualdades muito grandes, as intolerâncias. É importante mergulhar cada vez mais em Levinas. Tem as questões aí para serem resolvidas e fiquem com a segunda parte do que a gente vai tratar uma questão do Enem de 2015 do Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Essa segunda parte, como sempre, a gente lá, trata de uma das questões do Enem. Esse vídeo nós vamos tratar uma questão importante de 2015 sobre os pré-socráticos, visto a partir da perspectiva de Friedrich Nietzsche. Para quem está preparando para o Enem, é bom observar aí o fio condutor, as linhas gerais do entendimento dos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos naquela passagem da mitologia para a filosofia. Eles têm o nome de pré-socráticos, que eles vêm antes de Sócrates. Até mesmo muitos conviveram na época de Sócrates, mas o pensamento, a linha de pensamento deles, a preocupação primeira ali está antes de Sócrates. Mas são chamados de naturalistas também,
porque tratavam da questão do princípio da natureza, fisiólogos, porque tratam de algum tipo de elemento para mostrar racionalmente a origem do universo, cosmólogos, tentavam explicar a origem de todo o cosmos, né? Então, tem todos esses nomes. Vamos lá na questão. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Isso dizia Heráclito, né, de Éfeso. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Então Nietzsche aqui valoriza o pensamento pré-socrático e dá três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Então, essa racionalidade que mostra aí, Nietzsche mostra a partir dos pré-socráticos, que é o surgimento da filosofia. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos, né? Aí nós temos aí as questões, as alternativas, e a letra C é a correta, porque Nietzsche faz referência ao surgimento da filosofia através dos pré-socráticos, que buscavam na natureza, né, na physis, um elemento físico de explicar assim, uma justificativa racional para a origem de tudo. E inicialmente encontravam um elemento essencial, arque, e como solução primordial, que é o princípio, né? O que a gente percebia na mitologia, que explicava através de narrativas, que tinham fantasia, imaginação, aqui não, é uma explicação racional. Então, cada um dos pré-socráticos pega elementos para explicar. Nietzsche valoriza o esforço desse grupo por sondarem o real de forma racional, sem imagem e fabulação próprias da mitologia. A mitologia usava de todos recursos imaginativos. E por que as outras alternativas não? Aqui, a letra A, o impulso para transformar mediante justificativa os elementos sensíveis em verdades racionais. Não há nenhum impulso, não. Há métodos, há passos a passos, e não é simplesmente usando só os sentidos. É essa perspectiva de explicar racionalmente a origem das coisas. O desejo de explicar usando metáforas, não usa metáfora, não. A explicação é nua e crua, vamos dizer assim, que a gente fala no senso comum. A explicação, a origem de tudo, dos seres, das coisas, é usando mesmo a linguagem objetiva, né? A letra D, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças, não é para explicar as diferenças, mas é para estudar a origem. Muitas vezes há vários deles que nem mostra a diferença, a unicidade, né? O que interliga todos os elementos da natureza. Há sempre a busca de uma unicidade, mesmo que alguns tenham as escolas que têm a pluralidade, mas sempre um elemento interligando o outro. A letra E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos que existem no real, ah, não é uma tentativa apenas de justificar, mas é a busca racional mesmo de, de mostrar, de não só no que está ali na realidade, mas perpassa o campo da razão. E nem sempre tudo é empírico, né? Porque alguns vão usar de racionalidade dos atomistas mesmo, o átomo, tem aqueles que vão pegar o apeiron, chamado apeiron, porque tem muitos elementos que não são visíveis para explicar, porque o importante ali é a razão, é a explicação, a justificativa racional, né? Então a gente tem algumas alternativas aqui que nos enganam se a gente não entender
a linha geral dos pré-socráticos e sempre volta questões dos pré-socráticos nas edições do Enem. Então é importante entender conceitos como razão, logos, physis, arquê, então toda essa dimensão aí que envolve a passagem da mitologia para a filosofia. Mais uma questão que nós temos aí para poder nos preparar bem para o Enem e elementos importantes para a nossa vida, né? Nosso conhecimento. Bons estudos, boas leituras e até a nossa próxima aula.